Quer ver Jesus? Essa palavra vai revelar para você o Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, gente, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Há uma porta aberta para nós, amém, irmãos? E essa porta é eficaz. Ela tem tudo o que nós precisamos nela. Amém, queridos? Vamos fazer a leitura. Versículo 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí ele dá para nós um parecer. Eu sei, ou seja, eu conheço as tuas obras, eu sei como é a tua vida, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, eu sei suas atitudes, eu sei como você lidar com as situações da sua vida, ele sabe tudo sobre nós, amém? Aí ele diz: E eis que diante de ti eu pus uma porta que está aberta. Algo que está adiante é algo que está à minha frente. Deus colocou algo preparado para mim. Então quer dizer que eu tenho a certeza de que Deus diante de mim tem portas abertas. Amém? Deus tem preparado coisas grandes. Aí diz, continue comigo. E ninguém a pode fechar. Só que ele dá aqui um parecer. O ninguém está envolvido pessoas que tenham pouca força ou situações com pouca força. Porque se alguém tiver uma força maior que a sua, ela vai poder fechar a porta que Deus abriu para você. Preste atenção no texto. Olha como ele termina. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga graças a Deus. Existem muitas portas que nós abrimos na nossa vida. E eu quero, de alguma maneira, conseguir te explicar. Existem portas que nós abrimos que nós nunca deveríamos ter aberto. Existem espaços que nós vamos abrindo, vamos cedendo, que nós nunca poderíamos ter acessado. E já a porta eficaz, que é Cristo, nós nunca poderíamos fechar, nunca poderíamos nos afastar. Está descrito que ele abriu uma porta eficaz, uma porta que vai solucionar a minha vida. Vai solucionar. O Senhor está declarando para mim, eu coloquei diante de você uma porta eficaz. Se está diante de mim não é passado, amém, gente? O teu passado não pode atrapalhar as portas que estão abertas, a porta que é Cristo. Você pode ter sido uma pessoa muito falha, uma pessoa muito errante. As portas que você abriu no passado, lembre-se que há uma rotura, como está escrito lá em Ezequiel, as brechas vão dando acesso para o inimigo. São portas que outrora, hoje são portas abertas, mas naqueles dias que era uma brecha, que era um afastamento, que era uma tristeza, era um pecadinho, uma coisa que a gente vai brincando às vezes, nós achávamos que não pioraria, que não aumentaria. E hoje se tornou uma porta que o diabo tem acesso para entrar e para sair. Está descrito que ninguém tendo pouca força poderia fechar. E às vezes, vamos falar a verdade, nós muitas vezes somos vencidos facilmente, não somos? Quem já foi vencido pelo desânimo? Pastor, estou mais ou menos assim agora. Às vezes nós somos vencidos pelo desânimo, às vezes somos vencidos pelas tristezas, pelas dificuldades, pelos pleitos que nós vamos enfrentando, vai enfraquecendo a gente. E isso vai dando essas brechinhas até a ponto que o diabo chega e destrói a nossa casa, destrói a nossa família. E é nesse texto que eu queria que você lembrasse, aqui mesmo no capítulo 3, veja o que diz o versículo 20, só para a gente entender o que está acontecendo conosco. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é Cristo falando. Vamos de novo? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que aqui há uma diferença na palavra porta.
Aqui ele fala do acesso ao meu coração. Eu só dou acesso da minha casa para pessoas que eu quero que entrem nela. Não é assim que a gente faz? Você trancou a porta, só entra quem você quer. Às vezes, por exemplo, alguns aqui moram em apartamento, você tem lá talvez 3, 4 apartamentos no mesmo andar, a porta fica trancada. Por quê? Só tem acesso àqueles que residem ali, aqueles que você deixam acessar. Lá no versículo de número 7 e 8, nós vemos que essa porta é algo espiritual. Essa porta é Cristo. Só que nesse caso aqui ele fala, eu estou aqui na tua porta que você tem condição de abrir ou fechar. É você que tem esse acesso. Cristo é a porta que está aberta para mim, para os meus filhos, para a minha casa, para a minha esposa, para os meus irmãos, para os meus pais. Ele é essa porta acessível para todo mundo. E mais importante é saber que ela está diante de mim, que significa que eu só tenho que fazer o quê? Eu só tenho que chegar até essa porta. A porta já está aberta, eu só tenho que ir até ela. Então, veja que esse texto chama a nossa atenção de que nós temos que compreender que Jesus está à porta do meu coração para me chamar a entrar na porta que é Ele. Ele quer que você o acesse, Ele quer que você busque nele. Ele quer que nele você encontre descanso, que nele você encontre confiança. É difícil quando falamos de família e nós colocamos os nossos pensamentos naquelas pessoas que nós sabemos que o diabo tem usado de uma maneira ardilosa, que até o nosso sentimento, o nosso coração, pensa em desistir delas. Já pensou em desistir de algumas pessoas? Pastor, tem gente que, olha, eu oro, mas eu quero bem longe de mim. Eu oro, pastor, porque se estiver perto, só me traz problemas. Eu brincava de manhã com os irmãos, eu tenho o costume, sempre que eu entro, minha mãe me ensinou isso, sempre que eu entro num cômodo, eu entro e fecho a porta. Se eu entro ou se eu saio, eu fecho e apago a luz. Não é assim que tem que fazer? Para economizar, é um cuidado, né? Tem gente que não tem esse cuidado, irmãos. Tem gente que deixa a porta aberta porque é uma pessoa, muitas vezes, que o quê, irmão? Está pouco se importando com o problema que pode acontecer ali. Às vezes, nós vamos dando espaço. Tá, João 10:10, coloca aí, por favor. João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia fala isso aqui, ó, João 10, versículo de número 10. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Então, o que nós temos que entender? Quem que é o ladrão, irmão? É o diabo. Ele quer roubar de você sua alegria, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua harmonia dentro da sua casa, então ele vai tentar a todo custo fazer você estar distante de Jesus. Porque quanto mais distante você estiver de Jesus, quanto mais distante de acessar essa bênção que é Jesus, essa porta eficaz, mais fácil vai ser para que a trama dele se conclua na tua vida. Qual que é a trama dele? Matar, roubar e destruir. O ladrão não entra numa casa que tem uma segurança máxima, ele não entra. Ele pode arquitetar, pode fazer o que for, ele não vai acessar aquela casa, ele vai tentar achar brechas. Você acha que, claro, estou falando aqui pensando em pessoas sensatas, aquela pessoa que guarda bem o que tem. Vamos imaginar, irmão, o ladrão vai querer entrar na casa que é mais fácil para entrar. Não vai querer entrar na casa que está bem guardada, bem protegida. O diabo vai saber que se for mexer com você, se for entrar, tentar agir na sua vida, na sua casa, ele a todo custo ele vai tentar achar meios. Não conseguindo, ele começa, às vezes, com familiares, começa com pessoas no trabalho, com a intenção de achar uma ruptura. Você deu uma brecha, é a hora que ele começa, então, planejar contra você. O diabo, ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com a sua saúde, ele quer acabar com a sua alegria, com a sua motivação, ele quer você desanimado. Você conversa com as pessoas, hoje as pessoas vivem desanimadas, gente. Eu estava pregando hoje de manhã na TV, e eu estava falando para as pessoas assim, gente, você que me assiste agora aí da tua casa, se você esperar motivação nas coisas naturais, você nunca vai encontrar ânimo para fazer nada. Eu vou me animar a prosperar esse ano. Você espera do governo alguma coisa? O que dá? Vai dar certo? Vai dar boa? Não adianta, se você se esperar para prosperar esperando no governo, você não prospera.
Se você esperar, por exemplo, uma solução para a sociedade, uma solução para os jovens da nossa sociedade, se esperarmos das organizações não governamentais, se esperarmos de pessoas, nós vamos ver alguma mudança? Não veremos. Nós estamos muitas vezes desanimados, sem ter a percepção que o diabo foi trabalhando, como está lá em Cantares. A Bíblia fala, Cantares 2, versículo 15, que nós temos que apanhar as pequenas raposas. Porque as pequenas raposas, elas vêm escondidas e por serem menores, elas conseguem passar em lugares que os nossos olhos não vê. Nós não damos muita atenção. Está escrito ali, ó, apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O que significa as vinhas estar em flor? Está sendo preparado o que, irmãos? Uma semente que cresceu, virando agora um fruto que vai gerar bênção para a nossa vida. E a hora que começa o diabo a trabalhar, ele vai assim. Ele vai agindo na hora que está começando a florescer. Sabemos que a planta ela começa a florescer quando ela está prestes a gerar o fruto. A bênção está chegando, é aquela hora que o diabo começa, sabe, a apertar o calo, começa a vir problema e tentação daqui e tentação de lá. Por isso que nós temos que abrir nossos olhos e enxergar. O Senhor Jesus é a porta eficaz, que se eu for até Ele, os meus problemas, a minha vida vazia de sentido, vai encontrar sentido. Amém? Em Cristo eu encontro sentido para acordar cedo, levantar, pastor, eu vou trabalhar porque eu tenho que sustentar a casa. Não, eu vou trabalhar porque eu quero honrar a Deus, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ser alguém que vai fazer alguma coisa diferente nesse mundo. Tem gente que levanta para trabalhar, eu até comentei hoje mais tarde, no culto da tarde, eu comentei com o povo, que às vezes tem pessoas, irmão, que ela faz as coisas sem vontade. Irmão, já trabalhou com gente sem vontade? Já conviveu com gente sem vontade? Gente que não tem vontade, irmão, dá até meu Deus, irmão, dá até um negócio, irmão. Me dá um negócio, gente que não gosta de trabalhar, gosta, sabe, de ir para a luta. Pastor, mas tem gente que está no lugar errado. Se você estiver no lugar errado, você nunca vai fazer a coisa certa. Imaginou o pastor, por exemplo, pastor Jefferson, eu vou pregar porque me chamaram para pregar. Não, eu tenho que amar isso aqui, eu tenho que amar estar no altar, pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas, eu tenho que ter prazer de fazer isso, eu não posso ser obrigado a pregar. Porque se eu estiver sendo obrigado a pregar, eu só estou fazendo o quê, irmão? Estou sendo um profissional do altar, eu tenho que amar a obra, eu tenho que amar as famílias. Você que veio buscar a Deus hoje nesse culto de família, você tem que amar a tua família. Deus, eu vou lutar até ver eles se converterem. O diabo vai semeando coisinhas, semeando sentimentos para você deixar de buscar a Deus, para você deixar de crer no que Deus pode fazer. Veja que é muito claro que a Bíblia fala, se o Senhor é essa porta, eu vou até Ele. Só que Ele está dizendo assim, viu, você quer vir até mim, mas eu estou aqui, mas você não está enxergando. Já pensou você está lá, irmão, alguém batendo na tua porta, não vou abrir não, estou com preguiça. Não, hoje eu não quero atender ninguém. E quem está lá à porta? É Jesus. E ele disse, claro, eu vou entrar com você para a gente poder ter um momento de comunhão, eu vou cear com você. Nós vamos sentar juntos, nós vamos buscar Deus juntos. Amém, queridos? Agora, o que me chama a maior atenção vamos pensar numa coisa. Existem portas que nós vamos fechando. Irmãos, Deus não tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. Mas eu falei, eu fiz. Não, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você estiver retendo e praticando a palavra dele, ele tem compromisso com você. Se você quer somente as coisas naturais, ou o que você pensa, ou o que você imagina, sem a direção de Deus, você vai trabalhar de graça. Você vai se dedicar de graça. Vai comigo, por favor, a segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel vai mostrar para a gente um exemplo do que eu comentei até agora. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Quando você achar, vai no versículo 20, e depois que você achar, você para e olha aqui para o pastor. Segundo Samuel, capítulo de número 3, versículo 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Vamos lembrar como é que faz para achar os livros da Bíblia? Como é que faz? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio.
Quantos livros, então? 2 mãos? 10, né? Então, 10º livro da Bíblia. Acharam aí? Olha para o pastor agora. O rei Davi, que agora está sendo empossado rei, teve recentemente na sua vida a tristeza da morte de Saul. Vocês devem se lembrar bem de Davi, que derrubou o gigante. Conhecem Davi? Sabemos bem da história de como ele apareceu, o que ele fez. Mas sabemos também que houve uma perseguição muito grande na vida dele. Deve você se lembrar também que um dia Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé, que era pai de Davi, ungir da casa de Jessé um rei. Inclusive o texto fala que quando ele foi com este chifre que tinha um azeite dentro, ele vai até a casa de Jessé e passa todos os filhos, todos os irmãos de Davi, e Davi não é chegado ali. E aí ele chegou, a primeira coisa que ele viu foi o filho mais velho, o irmão mais velho de Davi, e ele já automaticamente pensou que era ele, o mais forte, o mais entendido, aquele que tinha aparência de rei. E Deus falou, não é isso não, eu não olho conforme você olha, eu não vejo como você vê, eu não encaro a coisa como você encara. Aí então, passa os filhos, vem Davi é eleito, e ali há uma oração. Lembra que eu tenho dito aqui toda quarta-feira que uma oração abençoando alguém tem muito poder? Amém, irmãos? Uma oração tem muito poder. Aquela oração que Samuel faz, abençoando e ungindo a Davi, estava passando para ele uma unção, ou colocando nele essa bênção de que um dia ele se tornaria grande. Um dia ele seria um rei em Israel. Só que o tempo passou, gente, às vezes o tempo passa e nós às vezes achamos que aquela oração perdeu a força. Ou achamos que a bênção perdeu a força. A bênção de Deus perde a força, gente? Não. O tempo passou, foi quase 30 anos de perseguição. Porque quando Davi ele começou a batalhar, a Bíblia fala que Saul teve inveja dele. E todo o período de perseguição, em outras e tantas quantas oportunidades, Davi poderia ter resolvido as coisas com as próprias mãos, tirado a vida de Saul e se tornar o rei de Israel. Só que em todo momento ele teve temor de quem, irmãos? Temor de Deus. Deus, o Senhor levantou um rei, o Senhor preparou esse rei para ser rei em Israel, e eu não terei coragem de fazer com as minhas mãos o que o Senhor não fez. Às vezes nós queremos ser Deus, é ou não é? Às vezes a gente quer ser Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Davi, ele foi íntegro, ele não fez isso. Passou esse tempo, a Bíblia fala que veio a notícia, você sabe como que Saul morreu? Sabe como Saul morreu? Como que ele morreu? Ele pegou uma espada, a dele mesmo, e fez o quê, irmão? E se matou. Ele se lançou sobre a espada dele, e o Saul morreu. Após a morte de Saul, logicamente, aguardada a bênção da qual Deus enviou sobre Davi, depois da morte dele, ele se tornaria o rei de Israel, eleito pelo próprio Senhor. Ele mesmo disse, escolhi um, o eleito do povo, aquele que fez o quê, irmão? Tudo o que podia, o que mais se esforçava, o que mais se dedicava. Elegi este que foi aquela pessoa que se dedicou, que lutou, mesmo quando ela não tinha a bênção na sua mão, ele continuava na batalha. Mesmo quando você ora e a coisa parece não sair do 0 a 0, parece que está tudo do mesmo jeito, você não pode desanimar, há uma unção sobre a nossa família. A Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que isso quer dizer, pastor? É uma palavra de Deus. Se eu lutar, a minha família vai vir junto. Só que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, a gente vai achando que não vai ser. Aí chega a notícia, Davi ficou muito triste com a morte de Saul, porque ele tinha respeito por Saul, mesmo Saul querendo o mal dele, ele respeitava ele. Nós temos que fazer o bem, mesmo quando nos fazem mal. Amém? Temos que continuar fazendo o bem. Aí acontece que tinha um chefe de exército. Contei isso aqui para você se lembrar da história. Tinha um chefe de exército que trabalhava para Saul. O nome dele é Abner. Alguém já viu falar desse nome? Abner era chefe do exército de Saul. E Saul era rei, então quer dizer que ele era chefe do exército de Israel. Não era qualquer pessoa. Quer dizer, esse Abner era uma pessoa influente em toda Israel. Todo o povo conhecia ele. Na morte de Saul, ele tentando não perder o seu cargo, porque ele não fazia parte dos guerreiros de Davi,
ele tenta a todo custo eleger um filho de Saul no lugar. Alguém sabia dessa história já ou não? Quem sabia dessa história? Poucas pessoas às vezes sabiam que tinha um rei que tentou entrar no lugar de Davi. O nome dele era Isbosete. Gente, só para a gente entender, se você pegar o capítulo 1, 2 e 3, fala tudo que eu estou comentando com vocês. Senão a gente vai ter que ler tudo isso aqui, tá bom? Por isso que o pastor está parafraseando aqui, ensinando você nesse trecho. E o Abner, achando ele que perderia sua posição, o que ele faz? Ele tenta, então, articular o povo para elegerem o Isbosete como rei. Porque assim ele continuaria tendo um cargo de posição, um cargo alto. Ele falou, não vou pensar em mim. Ou seja, ele está pensando no reino, ele está pensando na família de Israel, ele está pensando em quem? Em si mesmo. Ele viu uma porta, ele viu uma estratégia e está tentando fazer isso. E ele elege o Isbosete junto com o exército e fala, ó, isso aqui agora é rei de vocês. Só que tem uma briguinha, porque o Isbosete vê que Abner teve um relacionamento. Lá no versículo 7, eu só vou ler aqui no 7 para você saber quem é o nome dela. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner, por que entraste a concubina de meu pai? Começou uma briga entre o Isbosete e esse tal de Abner, por causa que ele possuiu a mulher que era concubina de Saul. Irmãos, quando a gente não está trabalhando de coração, a gente está trabalhando por interesse. Ele está trabalhando somente por interesse de não perder o cargo. Tem pessoas que elas vêm a Deus, elas vêm a Cristo por interesse. Que elas vêm ao Senhor com um propósito, eu só quero isso, mas eu não quero me entregar a Cristo. Ela não quer viver para Jesus. Aí tudo bem, começa essa briga e eles levantam uma guerra contra Davi. E nessa guerra que eles se levantam contra Davi, que na verdade era a guerra da casa de Saul contra a casa de Davi. Aí eu pergunto para você, todos são israelitas? Todos são povo de Deus? Todos são povo de Deus e vão ir numa brigaiada só. Quando as famílias estão brigadas, quando as famílias não estão acessando a porta eficaz que é Cristo, quando está todo mundo brigado, ninguém vence. Se Davi vence, Saul perde? Não, se Davi vence, Israel perde. Se Isbosete ganhasse, quem perdia? Israel. Porque a família está perdendo. Quando nós entramos em atritos um com o outro, quando deixamos que esse sentimento, essa coisa ruim domine nosso coração, ao invés de nossa família crescer, ela vai piorando, as brigas vão aumentando e vai somando problemas que vão trazendo divisão dentro de casa. Por que estou te comentando isso? Por que estou contando essa história para você? Porque o Abner, por sua vez, ele chegou nessa batalha e viu que contra Davi não tinha como se levantar. Porque Deus era com Davi. Deus é com você? Então pode se levantar gente falsa, pode se levantar gente com segundas intenções, pode levantar gente até fazendo mal para você. Leia comigo Isaías 54, 17. Já voltamos aqui. Isaías 54, 17. Olha o que a Bíblia fala. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então quer dizer que tudo que desejarem ou que fizerem, pode fazer a mandinga que for, pode tentar me derrubar o quanto quiserem, se é algo que está contra o meu Deus, não vai funcionar contra mim. Alguém de vocês já teve alguém falando mal de você? Já conhece alguém que falou mal de você? Só 3 pessoas ou todo mundo? Pastor, é impossível. Mas vamos ser sinceros, não tem hora que as pessoas falam a verdade? Fala aí, gente, essa hora é difícil de falar. Deixa eu engolir aqui, pastor. Tem horas que as pessoas falam com razão, com verdade, e a gente não gosta. Irmãos, o Abner está numa batalha contra Davi, achando ele que vai poder se livrar. E às vezes, irmão, nós queremos que as pessoas resolver as coisas com atrito. Irmão, o único que resolve com briga as coisas é o demônio, gente. Jesus não resolve nada com briga. Amém, irmãos? Não tem que brigar para resolver. Não tem não. Porque está descrito aqui que o Abner, ele queria guerra com ele, mas naquele propósito de pensar só em si. Irmãos, nós não podemos ter em casa uma casa dividida, não podemos viver na nossa casa divididos. Um para um lado e outro para o outro. Nós temos que batalhar juntos, nos unir. Aí no versículo 20,
é onde propriamente eu quero falar com você. Contei tudo isso aqui, porque senão eu ia ler o versículo 20, você não ia entender nada do que está acontecendo, tá bom? Versículo 20 fala assim, e veio Abner a Davi. Davi mandou chamar o Abner para uma conversa. E a Hebrom, e 20 homens veio junto de Abner. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele... Irmãos, às vezes nós sempre estamos esperando o pior. Você já fez dessa aqui, ó? Eu vou chegar lá, eu vou falar poucas e boas. Hoje eu resolvo esse negócio. Sabe quando você está com sangue no olho? Que você está disposto a brigar? Quem já levantou disposto a brigar? Ah, só 2. Você nunca levantou disposto. Hoje eu vou falar. Hoje eu não fico quieto. Hoje ela vai me escutar. Hoje ele vai me ouvir. O Abner vai para a batalha, irmãos. Chegando na casa de Davi, ele não vai sozinho, porque ele pode pensar, viu? Se eu for sozinho, vai que o Davi quer me matar, aí eu estou lascado. Ele leva 20 homens junto com ele. Aí chega na casa de Davi, irmão, Davi recebe ele com uma espada. Amém? Não. Como que ele recebe? Com um banquete. Diga aí, tem coisa. Sabia que é assim que os familiares nossos pensam quando nós amamos eles? Sabia? Tem gente que está tão acostumada com briga, quando tem uma mudança boa, a pessoa fala, ué? Essa pessoa sempre xinga, explode, briga, grita, xinga. Essa pessoa sempre, a porta que sempre se abre é a porta da ignorância. Alguém já viu a porta da ignorância? Fecha ela. O Senhor nos ensinou hoje que Ele abre portas que ninguém pode fechar. Mas há portas que Ele fecha que não se pode abrir. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos vivendo, irmãos, achando que não tem o que fazer. Porque o Abner chega ali, vê aquele banquete pronto. Eu acredito, quem ficaria um pouco assim, meio, né, na segunda, assim, mas será que esse cara está brigando comigo? Agora eu chego na casa dele, veio de preparar uma briga, sei lá, de colocar aqui papéis, documentos para a gente assinar, metade é meu, metade é teu. Não é reconciliação, ele preparou um banquete. Às vezes, irmãos, nós estamos deixando de ganhar nossos familiares, porque a porta que se abre da nossa vida é a porta contrária a Cristo. Jesus não chega com ninguém apontando o dedo na cara dela. Amém, irmãos? E a gente quer que as pessoas se convertam como? Você vai buscar Deus ou não vai? Você vai ou não vai? Você é um filho do diabo. A gente está, às vezes, oprimindo. E em guerra, irmão, ninguém resolve. Davi falou, opa, pode parar a comitiva de guerra, volta todo mundo e manda chamar o Abner que eu quero conversar com ele. Com briga, meu irmão, ninguém chega a lugar nenhum. Dentro de casa a gente tem que aprender a conversar. Vamos conversar? Está perto do marido, da esposa, fala assim, vamos conversar hoje? Fala aí, ué, oxe, fala aí para tua mulher, para teu marido, vamos conversar hoje? E pastor, nem no culto você vai falar, daí nem olhando dentro do pastor pedindo, você não fala, imagina em casa, irmão. Nem o pastor pedindo, gente, ó, vamos bater um papinho hoje, vamos conversar, vamos colocar as coisas no lugar, porque esse negócio de ficar dando alfinetado não dá certo. Você já deu alfinetada em casa? Hã? Irmão, essa açãozinha chama-se açãozinha do demônio. Você está ali naquela coisa que você está deixando aquilo dominar você, ou seja, essa porta que está se abrindo não é Jesus. Jesus traz reconciliação. Jesus não traz discórdia. Nós temos que nos unir. Nós temos que vencer esse mal. Só que às vezes nós vemos lá, está lá o filho, ou né, chegando às vezes com um problema, numa prática errada, num pecado, você fala, eu também te falo, você não para com essa pinga, você não para com isso. Já pensou, irmão? Ai meu Deus, eu vou chegar em casa, a mãe vai me descascar. Quem já pensou assim? A mãe vai me descascar, o pai vai me pegar do chicote hoje o negócio vai ser feio. Aí você chega em casa, tem um banquete. Oxe, eu vim preparado o lombo, pus até 3 calças para levar uma encintada. E não teve briga, teve o quê? Banquete. A Bíblia fala em Provérbios que o presente, ele abre portas. Sabia que está na hora de você começar a presentear seus familiares? Não é só presentes de coisas que você pode comprar, mas talvez até você não apontar os erros dele vai ser um baita presente. Chegar em casa, irmão, levanta aí, Mandrei, levanta aí, vai dar um abraço na sua esposa. Chegar lá e dar um abraço na sua esposa, seu marido, vai lá, bem bonita. Puxa vida, eu pensei que ela ia brigar comigo, mas eu ganhei? Foi um abraço. Né? Tem gente que fica sem vergonha, né?
Não, não é assim que eu quero falar para você. É para você entender que a porta é Jesus, não é a gente. Não é do jeito que a gente quer. Nós temos que continuar tratando com amor, mesmo que queiram fazer guerra. O Abner queria matar o Davi, irmão. Davi preparou um banquete para ele. Estamos precisando rever essa ideia. Se abrimos essas portas de discussão, se trazemos esse sentimento para dentro de casa, isso vai ter uma somatória que vai gerar separação, que vai gerar um desconforto, que o pai vai falar, o filho vai fazer o quê, irmão? Quem já viu os filhos assim, ó? Sabe o que é isso aqui ou não? Não é música secular não, tá? É dar de ombro mesmo. É você não dar trela. O pai falar, a mãe falar, vou ouvir nada. O pai e a mãe falam, não estou nem aí. Porque aquilo que o pai e a mãe falam não é conivente, não é real com aquilo que ele faz. Se eu quero trazer paz para Israel, eu tenho que ficar fazendo guerra entre os irmãos? O que eu tenho que fazer? Vou fazer um banquete aqui, vamos fazer uma festa, vamos se perdoar, vamos se amar em nome de Jesus. Vamos parar de briga, vamos parar de abrir essas portas ruins. Ter irmãos que não se falam, irmãos que não se dão bem, não é porque teve uma criação ruim, é porque essa pessoa prefere abrir portas ruins. Tem gente que gosta de briga. O Abner faz o quê, irmãos? Ele vê aquela coisa e acha estranho. Quando você mudar a tua posição e crer na palavra de Jesus, as pessoas vão começar a ver o Jesus que você tem andado com ele. Quer ver? Vou mostrar. Versículo de número 21. Então disse Abner para Davi, eu me levantarei, e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo... Israel estava dividido até aqui? Estava. Só que quando teve uma conversa, quando eles se trataram bem, irmão, eu acho que assim, olha para o pastor, eu acho que nessa hora, o Abner estava com uma coxa de frango assim, ó. Estava dando uma mordida numa coxona de frango ou num pedaço de picanha, né? Amém? Ele está lá comendo uma carne, feliz, enchendo o bucho. Davi, gente, pode preparar o melhor. Nós temos que sempre aprender a fazer o nosso melhor. Você prepara a coisa, quer me ouvir? Me ouve. Se não quiser, também vai dormir. Opa, mas esse ambiente não é um ambiente bom. Você continua, você quer resolver, mas quer resolver do seu? Quer dizer, a porta que você está abrindo não é a porta de Cristo. Jesus faz como, irmãos? Como Jesus faz? Apocalipse 3:20. Irmão, o único que entra sem pedir é o demônio. Ele entra para destruir sem pedir. Jesus, ele é o quê, irmão? Educado. Você quer eu na tua vida? Eu vou, eu estou aqui. É só você abrir a porta que eu vou abençoar. Você vai ter um lanchinho da tarde junto comigo, vai tomar café comigo. Nós temos que aprender isso, irmãos. Existem portas que não são necessárias ser abertas, porque Jesus não quer que você abra, mas você continua abrindo. Depois daquele banquete, ao invés de trazer para o seu coração sentimento de guerra e de briga, o que o Abner faz? Eu vou me levantar aqui, rei. Meu Senhor. Já mudou a palavra. Presta atenção que eu vou dizer para você. O Saul tinha ele como chefe de exército, e por muitas vezes o exército de Israel buscou a Davi para tirar a vida dele por muito tempo. Então o coração do Abner tinha o sentimento de quem? De Saul. Ele queria fazer o mesmo que Saul queria fazer. Ele queria matar o Davi. Eu vou matar Davi também. Quantas vezes nós ficamos com essa presunção de ficar com alguém falar da tal pessoa para nós e nós falar, aquela pessoa eu fiquei sabendo que é chata. Aquela pessoa eu fiquei sabendo que é ranzinza. Aquela pessoa eu fiquei sabendo que toma lá da cá, cuidado com a língua dela. Talvez algum dia você já passou por isso, né? Cuidado com aquela pessoa. Aquele pastor é ruim. Eu vou falar bem assim, bem distante, mas um dia, falar assim, pastor, falaram que o pastor da Igreja da Graça é igualzinho àquele outro. Eu não entendi o que foi dito nisso, né? Não entendi. Se o outro era bom, digo, é eu mesmo. Se era ruim, não é eu, não. Como assim? Como que nós estamos criando? O que as pessoas estão vendo na nossa vida? O que falam de mim? Às vezes, irmãos, estão falando aquilo que realmente talvez falaram e com verdade. Mas Davi não tinha culpa. E às vezes nós criamos na nossa consciência uma coisa que a gente vê os outros falar. Quem xingou crente porque viu o pai, a mãe ou alguém falar que crente não presta? Esses crentes não prestam. Porque esses irmãos aí, tudo mentira, andando com a rapadura debaixo do braço. Né?
Essas crentes aí que andam com Bíblia, tudo falso, tudo mentiroso. Era uma presunção que você copiava aquilo que alguém falou. O Abner estava ali, só que a hora que ele chegou na casa de Davi, ele viu outra. Saul dizia, esse cara não presta. Abner viu que o cara era um cara bom. Era um cara bacana. Era um cara de Deus. Diga amém. Irmãos, a gente tem que mudar essa figura que as pessoas têm da gente. E fala teu nome aí. O Jefferson é ruim. Ninguém vai na casa dele, não dá, não. Ele é muito ruim. Meu Deus, aquele ali, nossa, muquirana. A gente tem que tirar essas coisas, irmão. Sabe o que é muquirana, não? Sabe? Sorrisal? Passa no rio, né? Nadando com as duas braçadas, chega do outro lado, o sorrisal está inteirinho, irmão. E aquele ali não dá para pedir 10 anos. Para pedir 10 anos, fazer um churrasco, ele te bate. Não é assim que a gente conhece as pessoas, muitas vezes? Por causa da maneira que ela age. O Davi mostrou diferente. Ao invés de mostrar as aspas, ao invés de mostrar os espinhos, ele mostrou o amor. Vem aqui, tem um banquete para você. Preparei com o meu coração o melhor que eu podia fazer. Diga-se de passagem, Davi, né, tinha condições de fazer algo muito bom. Às vezes a gente tem condição de fazer o melhor, mas a gente faz o pior. A gente pode evangelizar com amor, a gente não evangeliza. A gente podia tirar um tempinho a mais, dar atenção para a pessoa, mas a gente não dá. Por isso, irmão, que Davi, ele vê o Abner se levantar e fala, rapaz, comi bem, hein? Muito obrigado pelo que o senhor fez para mim. Fique sabendo, senhor, que o exército de Saul vai se unir com o senhor. Leia lá o finalzinho do versículo. E tu reinarás sobre, depois de Israel, né, todo Israel, para fazer aliança. Irmão, só existe aliança quando nós nos entendemos. Se a gente não se entender, não tem aliança. Um vai para um lado, outro para o outro. O Abner falou, pode ficar tranquilo que a gente não vai ter briga mais. Eu entendi que o que eu pensava de você era outra coisa. Eu achava que era diferente. Você realmente é um homem de Deus. Amém? As pessoas que nos julgam como crentes, né? Essas pessoas, quando estiverem em contato com nós, ela tem que ver o Cristo que nós servimos. Ela tem que ver a diferença em nós, amém, irmãos? No tratamento, na cautela, no zelo, no amor, nas palavras, no cuidado, amém? Temos que ser diferentes. Olha o que aconteceu com ele. Aí diz, nós fazemos aliança contigo e tu reinarás sobre todo o que desejar a tua alma. Ou seja, para onde o Senhor nos guiar, nós vamos. Por favor, leia. Assim despediu a Davi a Abner. E foi-se ele... Como que saiu da casa de Davi o Abner? Quando alguém vai na tua casa, a pessoa tem que sair como? E como você não tem paz, como é que alguém vai ter paz na sua casa? Aqueles que estiverem comigo têm que sair de casa como? Em paz. Vai ter que ter paz na minha casa, não pode ter guerra. Ah, pastor, mas eu fui fazer uma visita. Meu Deus, pastor, nossa, é tanto tormento. Não, lá em casa tem que ter paz, irmão. E não é a casa tá bonita, não é a casa bem feita, não, irmãos. Ainda que na simplicidade. A minha mãe falava assim para mim, pobreza não é significado de porquice. Você pode ter uma casa humilde, você pode viver num lugar simples, mas não quer dizer que você tem que ser uma pessoa relaxada com as coisas. Tem que ter cuidado. Minha mãe, eu não sei se vocês... Alguém já morou de casa de São Batido? Já morou de casa de Vermelhão? Irmão, se chegava na sala da minha mãe, você olhava assim, irmão, brilhava. Dá para você pentear o cabelo olhando para o chão. É zelo, irmãos. Você tem que preparar o seu melhor. Você vai receber um familiar seu. Hoje eu quero que todo o zelo da minha casa mostre Jesus para quem vai vir aqui. Não só o cuidado dos benefícios que você conquistou. Quem lembra quando Salomão recebeu a rainha de Sabá na casa dele? No Palácio Real, lembra? A rainha falou assim, eu só vi aqui, só porque eu quero ver. Tem alguns monumentos, algumas obras que as pessoas vão só para poder ver, né? Porque é uma coisa bonita, a arquitetura. E ela chega na casa de Salomão, no Palácio Real, e fala, puxa vida, o que eu ouvi falar é isso aqui, perto da grandeza do que eu tô vendo. Pastor, antes lá em casa, a gente terminava o dia todo mundo bêbado, agora nós terminamos todo mundo louvando a Deus, com oração, com uma pregação, com uma palavra. Viu, acabamos aqui o almoço, à tarde tem culto, vamos na igreja comigo? Igreja? Sim, vamos para a igreja. Quando alguém chega à tua casa, tem que encontrar a porta que Jesus abriu, não a que o diabo abriu. Porque o diabo vai achando essas brechinhas e vai acessando nossa vida e nós vamos perdendo a testemunha de Jesus em casa.
Vamos tirando o prazer das coisas de Deus. Então você veja, irmão, o Abner, ele saiu da casa de Davi em paz, não quero guerra mais. Minha mãe fala, e é uma coisa que eu acho que é verdade, não sei de onde que veio esse ditado, mas é verdade. Eu os meus ditados, né, misericórdia, estou ficando velho mesmo. Os ditados dela me chamam a atenção, porque alguns deles têm grande valia. Duas pessoas, uma pessoa não briga sozinha, a não ser que for doido. Né? Se você vê alguém na tua casa, daí você fica preocupado, né? Aí tá meio doido mesmo, tá precisando de ajuda. Né? Dá um Rivotrilzinho, né? Irmão, ninguém briga sozinho. Onde um não quer brigar, dois não brigam. Não é um ditado verdadeiro, irmão? Pastor, mas tem hora que eu não aguento. Irmão, Jesus foi colocado na cruz do Calvário e terminou dizendo, perdoa. Estamos precisando, irmão, de trazer o exemplo dentro de casa. A porta aberta da minha casa é para Jesus, irmão. Quando vier um incrédulo, alguém perdido, quando entrar o incrédulo, quem que é o incrédulo da história aqui que nós estamos lendo? Davi ou Abner? O incrédulo entrou na casa de Davi e saiu como? Saiu em paz, irmão. Como que seu familiar, o irmão teu, seu, sei lá, cunhado, primo, tio, pai, mãe, quando for na tua casa tem que sair como? Puxa vida, fala comigo assim, fala do teu nome, eu falo o meu, tá? A casa do Jefferson tem uma alegria. Fala, a casa do Jefferson tem uma paz. Nossa, você vai lá, eles são sempre, se tratam bem, se respeitam. Amém, gente? A paz, irmão, daquele lugar tem que contagiar. Abre para mim, por favor, o Salmo 27, 14. Pode fechar a sua Bíblia, eu só vou ler esse texto e a gente vai orar. Preste bem atenção, vamos aqui parando nas vírgulas. Espera. Se Davi tenta resolver do jeito dele, irmão, ele ia continuar fazendo o quê? O que Davi estava fazendo com o Abner? Eles estavam brigando. Se ele tentasse continuar do jeito dele, ele ia ter solução para Israel? Eles iam continuar com briga, irmão. Ia dividir o reino. Lembra que Jesus disse lá em Lucas? Reino dividido não prosperará. Marido dividido da esposa, esposa dividida do marido, a casa não prospera. Pais e filhos divididos não prosperam. Temos que andar no mesmo caminho, na mesma palavra, no mesmo ensinamento, andar com Jesus. Agora você veja ele falando, espere no Senhor. O que significa isso? Deus, o Senhor tem uma palavra que eu vou ser rei. Davi falando, tá? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou esperar em Deus. De que jeito, irmão? Com ansiedade? Tomando 500 remédios para chegar onde Deus quer? Como que Davi fez o Abner sair? Em paz. Esperar em Deus é você continuar lutando, ainda que não tenha chegado aquele dia, aquela grande bênção, mas esperar em paz. Não te preocupe, mas pastor, parece que não vai dar. Dá. Jesus está trabalhando, você tem que fazer a sua parte. Ele disse, eu sou a porta. Ele disse que essa porta é grande e eficaz. Amém? Aí diz, depois da vírgula, anima-te. Agora aqui eu chamo a sua atenção. O anima-te não envolve Jesus, não envolve o pastor, não envolve a igreja. De certa forma, a igreja, o pastor podem até fazer isso com você. Mas se nós esperarmos alguém nos animar, quando que a gente vai fazer a coisa certa? Porque o mundo, irmãos, a gente vê que tudo nos leva a fazer o que é errado, a brigar, a ser maldoso, a trapacear, a mostrar ao contrário daquilo que escutamos da palavra, que aprendemos de Deus. Então nós temos que aprender a nos animar. Nós temos que nos animar. Como que eu me animo? Eu vou falar que eu vou buscar Deus e vou buscar Deus. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo. Consegue sim, irmão, é um passo só. O que o Senhor disse para nós? Olha, tem uma porta adiante de você que está. Qual que é o meu trabalho? Me animar e ter o mínimo de cuidado de passar por ela. É só isso. Mas pastor, é que eu fui muito errante. O Senhor está dizendo, tem uma porta aberta, esquece as portas de trás. Olha para Jesus agora, olha para mim. Anima-te. Fala para o irmãozinho do lado, para a irmãzinha, anima-te. O que significa isso, irmão? Eu vou me levantar. Só que é um posicionamento de quem?
seu, eu vou me animar. Ah, pastor, é que tanta coisa ruim está me desanimando, mas animar-me é quando eu coloco a palavra. Deus, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma unção para vencer, e eu vou vencer ainda que está tudo difícil. Antes de terminar esse versículo, põe para mim, por favor, 1 Coríntios 16, 9. Primeira carta aos Coríntios 16, 9. Você guarda, você marca os versículos que o pastor passa? Você pode ler o que o Paulo está dizendo do que a obra está sendo aberta para ele? Vamos lá? Porque uma porta grande, e essa porta é o quê? Olha o pastor, irmão, se a porta é grande e abriu para mim, quem fica feliz? Você fica feliz? Eu também fico feliz, só que ele já fala com certeza para nós. Só que existem, ou seja, a porta está aberta, a porta é boa, a porta é eficaz para resolver o que eu preciso, porém, não quer dizer que não vai ter luta, não vai ter adversário, não vai ter pleito, não vai ter dias de choro, não vai ter dias que você vai ter que levantar mesmo quando você não quer. Quem já levantou para trabalhar na força do ódio? Ué, você nunca fez isso de levantar assim, ai meu Deus, que frio de 32 graus abaixo de zero. Tem que levantar, irmão. Talvez, não, pastor, eu sempre estou motivado, estou sempre feliz. Cuidado para que o diabo não roube essa motivação sua. Cuidado porque o diabo vai semeando no coração, vai fazendo a gente perder o plano de Deus, o projeto de Deus. A porta está à frente, é só passar por ela. Tem dias que a gente vai ter que levantar, puxa, pastor, olha, eu vou contar para o senhor, vou ter feriado. Alguém vai ficar de feriado amanhã em casa? Ah, pastor, vou estar de feriado, pastor. Amém, né? Glória a Deus. Vou ficar em paz, tranquilo, não preciso trabalhar. Mas, pastor, vou te contar uma coisa. Por mim, se eu pudesse ficar 1 ano sem aparecer lá. Ah, pastor, é que um dia era um sonho que eu tenho hoje. E aí você está jogando fora o sonho que você queria. Entenda. Nós temos que aprender de Deus, irmãos, ao invés de trazer ambientes hostis, ao invés de promover um ambiente de guerra, é promover paz, é se animar. Você tem que se animar, para tudo que você vai fazer tem que ser bem feito, tem que se animar mesmo, ter vontade de fazer as coisas. Eu vou para a igreja e vou orar, vai ser a minha melhor oração, vai ser o melhor culto da minha vida. Eu vou lá, vou buscar Deus. Ah, pastor, é que o senhor também tem umas mensagens que não está me edificando. Gente, o Davi preparou o quê, irmãos? Um banquete. O que o senhor disse que isso aqui é? É o pão, é a palavra. Isso aqui é um banquete para você alegrar com a palavra. Você está ouvindo a palavra ainda... É, pastor, que o senhor não sabe com quem é meu marido. É que o senhor não sabe com quem é meu filho. O senhor não sabe com quem é minha esposa. Ih, pastor, lá em casa, meu Deus. Você entende isso? A porta está aberta, a gente tem que parar de ficar desanimado, se anima. Aí diz, né? Há uma grande porta eficaz se abriu e há muitos adversários. Ou seja, eu sei que tem coisa boa chegando, mas eu sei também que o inimigo vai tentar atrapalhar. Ele vai tentar, mas não quer dizer que ele vai conseguir. Amém? Quer dizer, lembra que aprendemos lá em Apocalipse? Tem algumas pessoas que vão ver a porta se fechar só se ela for mais fraca que o diabo. Como assim, pastor? Tem um texto, Jesus falou, que o valente só é amarrado por outro mais valente do que ele. Você vai deixar o diabo amarrar você, irmão? É você que tem que amarrar ele, diga amém. Diga, está amarrado esse demônio. Não vai me amarrar, não. Eu que amarro o demônio. Não é o diabo que para a minha vida, é eu que paro ele na minha vida. É você que tem que impedir o acesso do demônio, mas a gente tem que entender. Volta ao Salmo lá, por favor, Salmo 27, 14. Então o segredo é esperar no Senhor e fazer o quê? Pastor, não chegou, o senhor falou que Deus viria fazer tal coisa na minha família e não veio. Anima-te, espera no Senhor e se alegra. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, amém? Aí diz, e ele vai fazer o que depois disso? Fortalecerá o coração. O coração tem um ensinamento para nós na Bíblia, que é o sentimento, nossas emoções. Às vezes nós nos abatemos e vamos retendo só coisa ruim no coração. Não guarde o que deu de ruim para trás, porque ele está pedindo para você, se você se animar, eu vou fortalecer você, eu vou ajudar você a não desanimar, eu vou ajudar você a não baixar a guarda, amém? Eu vou ajudar você. Termina. Espera, pois, no Senhor. Confia nele. Confia no Senhor. Pastor, está uma guerra só lá em casa. Não, em nome de Jesus eu vou levar a bênção da porta aberta para minha casa. Que porta? A porta que é Jesus. Não abaixe a guarda. Pastor, é que tem dias que não é fácil ser forte. Não é verdade? Tem dias que não é fácil ser forte? Tem dias que não é fácil ser forte, mas toda vez que você estiver fraco, lembra da palavra. O que a palavra diz? Diga o fraco, eu sou forte.
Você enfraqueceu, deu uma desanimada, diga ao fraco, eu sou forte. Tome cuidado para que as pessoas que você conhece, ela não venha se perder quando você estiver desanimado. Que é nessa hora que o diabo vem, tentar atrapalhar a sua vida. Promover mais guerra e contenda. Quando vier a guerra, sabe o que você faz? Prepara um banquete. Amém, irmão? Prepara um banquete na sua casa. Você e sua família, comece preparando um banquete na sua casa. Sirva a palavra de Deus. Olha, filhos, aqui a palavra diz assim. A Bíblia fala que vocês serão como uma flecha na aljava do papai e da mamãe. Vocês vão ser bênção, vocês vão continuar uma boa história. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que até 4, 5 gerações seriam amaldiçoadas. Meus filhos, a maldição acabou em nós, a bênção é nossa. Na nossa casa será diferente, nossa casa será uma casa de bênção. A Bíblia está clara para nós, o Senhor é essa porta, é só você dar um passo. Anima-te, continue confiando no Senhor. Amém?